bem, gente? O que é tesouraria? Tá? A tesouraria, a gente tem dois tipos de tesouraria lá no banco, tá? Tem uma tesouraria chamada de agência e uma tesouraria que é a tesouraria bancária. Agora, qual é a diferença entre essas duas tesourarias? A tesouraria da agência é aquela que você já conhece, que tem o dinheiro, que se organiza para ter um determinado valor dentro de cada banco. Cada banco tem a sua própria tesouraria. Para que serve essa tesouraria? Para resolver questões de espécie, dinheiro em espécie, e para fazer alguns procedimentos contábeis. Isso é o que faz o pessoal da tesouraria, tá? Mas o grande foco aqui nesse pedaço da matéria, da parte de operações de tesouraria, é na parte da tesouraria bancária. Porque se nas agências, cada agência tem a sua tesouraria, na verdade, na bancária, tá, o banco só tem uma por banco. Ou seja, uma tesouraria por banco, essa tesouraria bancária. O que faz a tesouraria bancária? Ela faz um levantamento de todos os valores de cada agência e vê lá quanto é que sobrou no final do dia, quanto nós temos de dinheiro disponível no final do dia. Para que a gente precisa saber isso? Porque dinheiro parado não rende juro. Então, nesse caso, a tesouraria bancária, ela vai reunir todo o dinheiro que ficou parado e essas pessoas que trabalham aqui na tesouraria bancária, elas vão definir o que fazer com esse dinheiro. E aí essa questão, qual é o melhor uso, a melhor forma de fazer essa aplicação desse dinheiro, tá? E também, é claro, eles vão ver se não está faltando dinheiro. Se estiver faltando, eles são os caras responsáveis por escolher onde é que eles vão conseguir dinheiro. Se eles vão pegar dinheiro emprestado com outro banco, tá? Que é possível, que a gente já falou, ou pegar até dinheiro com o Banco Central naquele formato redesconto. Tá? Essa é a ideia da tesouraria. Então o que faz essa tesouraria bancária? Que é esse o nosso foco aqui. Ela vai trabalhar com o fluxo da gestão, essa gestão do fluxo de caixa do banco em si, tá? Ela vai administrar uma carteira própria, ela vai fazer a administração do dinheiro e também vai fazer a gestão de títulos públicos federais. Por quê? Porque o banco também é investidor em títulos. Então, essa tesouraria vai ter que fazer essa gestão e ver se ela deve ficar com esses títulos públicos federais ou não. É outra coisa que é deles, tá? Essa tesouraria bancária aqui, ó, ela vai trabalhar onde? Ela vai trabalhar no mercado interbancário. O que é o interbancário? É aquele que trabalha entre bancos, é quando um banco empresta para outro. Então essa tesouraria que vai definir se um banco vai emprestar para outro ou não, tá? Ela vai fazer alguma contabilização, analisar algum cenário e gerenciamento do compulsório. Vai gerenciar o tal do compulsório. A gente já falou o que é o compulsório. O que é o compulsório? Aquela partezinha do nosso dinheiro que está lá no banco que vai diretamente para o Banco Central. Isso é uma organização que é feita na tesouraria bancária, que não é a tesouraria da agência, ok? Outro assuntinho agora aqui, tá? Varejo bancário. Varejo bancário é bem simples, a gente já viu isso aí. O varejo bancário é onde estão as pequenas operações, tá? E onde tem muitos clientes. Lembra o que eu falei? Tipo aquele banco lotado com aquele monte de gente. Isso é varejo bancário, aquela fila enorme. Varejo bancário. A ideia é, esse varejo bancário atende pequenos valores, atende pessoas físicas, normalmente, ou empresas de pequeno porte, tá? Não leve em conta nenhuma segmentação. Lembra o que é a segmentação? Segmentar, separar em grupos definidos. Não, aqui não tem segmentação. Varejo é varejo. Varejo é todo mundo junto, é todo mundo misturado, tá? Isso é varejo. E não tem um gerente específico. Às vezes o pessoal me pergunta no banco lá, quem é meu gerente? E aí eu olho no sistema e digo, tu não tem gerente. Por quê? Porque tu é do varejo. Então, varejo bancário não tem gerente, tá? Outra coisa, recuperação de crédito. Ok, recuperação de crédito é algo também bem simples, que é a ideia de fazer o quê? É fazer com que a pessoa inadimplente, ela volte a fazer negócio com o banco. Essa é a ideia de recuperar um crédito. A ideia bancária não é simplesmente, eu vou fazer uma cobrança de um cliente, vou cobrar ele para que ele pague as suas contas. Não é só pagar para baixar a inadimplência.
mas para que esse cliente volte a fazer negócio com a instituição. E aí a questão, tá? Na questão da recuperação. Na questão da recuperação de dinheiro, recuperação. Quem é que vai fazer essa recuperação, tá? Pode ser nós mesmos, né? Os funcionários fazem a tal da recuperação, ou seja, nós, de alguma maneira, nós vamos ter que cobrar o pessoal. Então a gente cobra os clientes, os inadimplentes, e a gente liga para tentar negociar com eles e fazer eles pagarem as suas contas, tá? Tornar o cara adimplente de novo. Ou senão a gente contrata uma empresa, tá? Uma empresa, uma PJ, né? Contrata uma empresa terceirizada, tá? Para fazer essa cobrança. Também tem essa possibilidade, tá? Já aconteceu as duas coisas lá no banco. Uma hora a gente cobra, uma hora tem uma empresa que vai fazer a cobrança, tá? O que pode acontecer é essa empresa aqui não ser simplesmente uma terceirizada, mas ela pode simplesmente ser uma empresa até que a gente vende essas dívidas, tá? Aí a gente vai chamar isso aqui de cessão de crédito, tá? Cessão de créditos. O que é uma cessão de créditos? O banco cede a sua carteira de créditos para ela, ela basicamente compra essa carteira de crédito dos inadimplentes, e aí essa empresa aí que você vire aí a cobrar, tá? A cobrar. Por que para o banco é bom? Porque no balanço patrimonial do banco, ele tira esses créditos ruins. Ele tira essa inadimplência daquele balanço patrimonial dele quando ele vai para demonstrar como é que estão as suas finanças, vai ter uma aparência melhor, porque não vai ter toda essa inadimplência aqui, porque ele cedeu esses créditos, ok? Então, é isso aí. Aqui a gente diz até que reduz a provisão de créditos de liquidação duvidosa. O que é isso? Provisão para crédito de liquidação duvidosa. É simplesmente dizer, olha, na hora lá o banco, ele tinha 200 milhões emprestado. E aí ele acha que não vai receber uns 20 milhões, tá? Ó, isso aqui diz que provavelmente o banco vai receber 180 milhões das coisas que ele tem para receber. Isso aqui a gente chama de provisão para crédito de liquidação duvidosa, tá? Que é um percentual aqui sobre esses valores aqui que o banco tem a receber, que ele acha que não vai receber. Ele só acha, mas ele tem que colocar uma obrigação, tá? Colocar no balanço patrimonial do banco, ele fazer uma apresentação para todo mundo e dizer, ó, a gente acha que não vai receber esses 20 milhões aqui, porque na prática mesmo é esses 180 milhões que o banco vai realmente receber. Ou pelo menos essa é a nossa previsão. Ok? Vamos lá para um assuntinho agora, que é um pouquinho até complicadinho, mas tranquilo. Vamos lá. Meu, que apagador, né? Vamos ver se tem outro apagador. Não tem outro apagador. Vamos lá. Taxas de juros de curto prazo, tá? É outro assuntinho que vocês têm na sequência. Taxas de juros de curto prazo são aquelas taxas, tá, que possuem um tempo específico de chegar no vencimento dela mais rápido, tá? A gente diz que essas taxas de curto prazo, são aquelas que são de até um ano. Tá? Taxa de juros de curto prazo, até um ano. Essas taxas de juros de curto prazo, a gente tem alguns exemplos ali, vocês têm tanto material, poupança, um CDB de curto prazo e a Selic ou IPCA, porque elas são de um ano. A Selic, ela é uma taxa para um ano, então ela é uma taxa de curto prazo, tá? O tempo, esse prazo, é aquilo que mais afeta as remunerações. Por quê? Porque se eu invisto em alguma coisa e coloco lá um prazo de 6 meses, tá? 6 meses, eu ganho uma determinada taxa de juros. Tá? Eu vou dizer que eu ganho 5% em 6 meses, tá? Mas se eu for colocar em um ano, eu já posso ganhar 11%. Ou posso ganhar 12% ao ano, tá? Ao ano.
Aqui é ao semestre, porque são 6 meses. Então, essas aqui são possibilidades de taxa de juros de curto prazo. E o tempo, ele afeta muito essa taxa de juros. Quanto maior é o tempo que eu vou deixar o dinheiro parado, mais eu ganho dinheiro, tá? Maior é a minha taxa de juros. Quanto menor é o prazo do investimento, menores vão ser os meus juros. Isso é normal na renda fixa, é assim, tá? Essas taxas de juros de curto prazo, elas são muito afetadas pela economia de uma maneira geral. Por quê? Porque essas taxas aqui, ó, principalmente porque nós temos uma taxa básica, que é a Selic, né? A Selic é a nossa taxa básica e ela é trocada, ou pode, vamos melhor, pode ser trocada a cada 45 dias, mais ou menos, que são as reuniões do Copom 8 vezes por ano. Então ela pode ser trocada a cada 45 dias. Então essa Selic, tudo aquilo que se faz no curto prazo, ele afeta muito rápido a questão da economia, tá? Então ele não afeta tanto no longo prazo, mas no curto prazo, a mexer nessa Selic afeta bastante a economia, tá? E aí, o que isso tem a ver com a parte global da economia, tá? É que aqui na taxa, essa taxa de juros de curto prazo, vão ser usadas políticas monetárias. Políticas monetárias para tentar afetar essas taxas de juros, tá? Porque é aquela questão, quanto maior é a taxa de juros, quanto maiores são as taxas, as pessoas tendem a aplicar mais dinheiro. E se as pessoas aplicam mais dinheiro, elas ficam com menos dinheiro na mão. Então aí elas não, a ideia seria que não gerem inflação, porque elas vão ficar com menos dinheiro, tá? Então essas políticas monetárias, a ideia é que elas façam com que o dinheiro ele seja colocado na economia ou seja tirado da economia. Quem é que executa a política monetária? Lembrando que quem faz política é o órgão político, eu não vou nem discutir isso, tá? O CMN. Agora, quem é que executa? A execução disso aqui está nas mãos do Banco Central, do Bacen. Quais os instrumentos que ele utiliza aqui? Vai ser bem rapidinho, tá? O compulsório, o redesconto, o open market, que é a negociação com os títulos públicos federais, e movimentação da Selic, né, definida pelo Copom. Basicamente é isso aqui: compulsório, redesconto, open market e mexer nessa Selic. Isso é o que o Banco Central executa políticas monetárias para tentar mexer nessa economia e mexer na liquidez da economia, de acordo com as prioridades que ele tem, tá? E de acordo com a prioridade do próprio governo, ok? Agora, o que isso aqui tem a ver com uma coisa chamada curva de juros, tá? Que vocês têm na sequência ali. Existe uma curva, tá? Que vocês têm tipo de um gráfico assim, ó. E ele tem aqui, deixa eu ver mais ou menos onde é que tá. Na posição, meu Deus, que ficou pequeno. Ok, vamos dizer que começou aqui, tá? Esse gráfico, ele começou mais ou menos aqui e ele está subindo mais ou menos assim, tá? Esse gráfico aqui, ele tem uma definição aqui, ó, de tempo, tá? E aqui ele tem uma questão de taxa, tá? Ok, taxa. Essa é a chamada curva dos juros, tá? A curva dos juros diz o seguinte, que quanto mais o tempo passa, a minha taxa de juros é maior. Tá? Eu ganho mais juros quanto mais tempo eu posso deixar o meu investimento. Vamos dizer que aqui fosse, começasse aqui com uns 8%. Ok, 8% tudo contado ao ano. Ok? Começou aqui nos 8%. Aí eu digo assim, eu posso deixar um ano, então eu ganho 8%. Aqui eu deixo 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E olha como vai fazendo diferença. Se eu disser para o banco, eu vou deixar meu dinheiro parado um ano, eu ganho 8%. Eu vou deixar meu dinheiro parado 2, 3, 4, 5. Aí ele já pega aqui na minha curva, tá? Eu vou dizer que, nesse caso aqui, seria em torno de 12%, tá? 12%.
Então, se eu deixar o meu dinheiro 5 anos, certo, vou fazer um acordo com o banco, deixo na curva de juros, tá? Eu deixo 5 anos, então eu posso ganhar 12% ao ano. Agora, se eu deixar esse dinheiro 10 anos, eu já posso dizer aqui que chegou mais ou menos aqui, vamos dizer que isso aqui seja 14%. Então, se eu deixo meu dinheiro parado 10 anos, eu posso ganhar 14% ao ano, tá? Mas ó, tem que deixar 10 anos parado, tá? Essa é a ideia da curva de juros. Então, o que é essa curva de juros, para resumir? É a evolução da taxa de juros, desses juros, durante o tempo e equivalente a uma taxa. Essa é a primeira ideia, tá? Ó, aberturas na curva, ou seja, a curva está se abrindo, é um aumento de juros, tá? Se a curva está fazendo um fechamento, ou seja, a curva está se fechando aqui embaixo, é uma redução da taxa de juros. Quanto mais a curva se abre, mais aumenta o juro. Quanto mais a curva diminui, se ela vai indo assim, ó, outra curva, velho. Se ela vai fazendo assim, ela vai sendo uma curva mais fechadinha, tá? Então ela diminui a questão dos juros, ok? E cada alteração aqui nessa Selic aqui, ó, na Selic, que a gente chama de Selic meta, né? Cada alteração que ocorre na Selic meta, isso também afeta a taxa de juros. Por quê? Porque se hoje em dia a Selic está em 13%, está entre os 12 e o 14, aqui não. Se ela estiver aqui, eu não vou deixar meu dinheiro aplicado por 10 anos a 14%, não teria lógica. Então, a curva de juros, em vez de ela começar aqui no 8, ela já começaria mais ou menos por aqui, ó. Então ela vai ter que subir um pouco mais para eu querer deixar o meu dinheiro mais aqui, tá? Então, quanto mais se mexe nessa taxa de juros de curto prazo, que é a Selic, ela afeta a curva de juros, tá? Então, cada alteração na Selic mexe em toda a curva no longo prazo, ó. Selic mais baixa tem uma determinada curva, Selic mais alta, a curva já vai subindo e já vai trazendo no futuro uma possibilidade de uma taxa de juros maior, certo? Vocês têm uma tabelinha ali na apostila, tá, chamada de taxa de juros nominais e reais. Vou apagar esse aqui, que ele tem um pouquinho a ver com isso aqui, mas não é exatamente isso. Taxa de juros nominais e reais. Tá? O que é uma taxa de juros nominal e real? Vocês têm assim, ó, taxa de juros nominal. Nominal e taxa real. Tá? Deixa eu escrever aqui. Ó, do ponto de vista do devedor e do ponto de vista do credor. Do devedor. Ah, tá, entendi. Devedor e devedor. Do ponto de vista do credor e o ponto de vista do credor. Tá? Agora, do ponto de vista desse devedor, que a gente chama de deficitário, o que é esse devedor deficitário? Tá? Deficitário. O deficitário é aquele que vai pegar empréstimo, vai pegar financiamento. Eu vou pegar a ideia do financiamento aqui, tá? Nesse caso, essa taxa de juro que o devedor deficitário vai pagar é a taxa que os bancos vão divulgar. Os bancos vão dizer o seguinte, ó, essa taxa de juro aqui para financiamento de imóveis é de 8% ao ano. Tá? E a taxa de juro real, o que é a taxa de juros? Essa taxa de juros nominal, os bancos informaram que foi 8%, tá? Mas será que a taxa de juro nominal é a taxa de juros nominal? O professor lá de matemática ele vai explicar depois, né? O que é uma taxa de juros? Essa taxa de juros chamada nominal. É só a taxa de nome, tá? Nominal. Agora, será que essa é realmente a taxa cobrada? Não. Porque, na verdade, a taxa real que o devedor vai cobrar seria mais ou menos assim, ó. O devedor tem essa taxa normal, tá? Que seria os 8%. Agora, o que o banco cobra além desses 8% aqui?
ele vai cobrar uma taxa de administração, ele vai cobrar seguro, tá? Seguro. Aí tu vai dizer, é venda casada. Não, é um seguro obrigatório, tá? Todo financiamento de casa tem seguro obrigatório, não tem como fugir disso. Todo mundo tem seguro. Quem tem casa financiada tem seguro. É o sistema financeiro da habitação que define, não é nós, tá? Então tem tudo isso aqui. Então, no final das contas, se somar taxa de administração e seguro, não vai dar 8% ao ano, tá? Vamos dizer que aqui vai acabar ficando 8,6% ao ano. Ou seja, essa taxa de juro real, ela vai ficar maior do que a taxa de juro nominal. Então, assim, ó, se eu tivesse pensando, o que poderia cair na prova sobre isso aqui, é só essa comparação. Vocês têm a frase em negrito ali no slidezinho, tá? Dizendo assim, a taxa de juro, ó, só vou interpretar o que está escrito aqui. A taxa de juro real, ela é maior do que a taxa de juro nominal. Né? 8,5 é maior do que 8. Só isso, tá? Então, do ponto de vista do devedor, a taxa de juro real é maior do que a taxa de juro nominal. Tranquilo? Agora, com relação ao credor, tá? Com relação, o que é o credor? Aquele que empresta para o banco. Essa é a ideia, né? Então, alguém foi lá e foi fazer uma aplicação. E aí, o banco tem que devolver o dinheiro para ele, tá? Agora, o que o banco vai dizer na taxa nominal? O banco vai dizer o seguinte, ó, aqui nós te pagamos 10% ao ano, tá? Vamos pagar 10% ao ano. Tudo bem, mas é 10% ao ano mesmo que eu vou receber? Aí vira um problema. Por quê? Porque, como eu já tinha dito, todo investimento vai cobrar imposto de renda. Não tem jeito, tá? Todo investimento vai ter que pagar imposto de renda. Tem aquelas exceções, mas tudo bem. Vai ter que pagar imposto de renda. Então não é exatamente esse 10% aqui que é a taxa real. A taxa real vai ser os 10%, tá? Vai ter que tirar mais o imposto de renda, tá? Que sai mais um pouquinho. E principalmente aqui, o principal disso aqui é tirar a inflação, tá? O principal disso aqui é tirar o valor da inflação. E para facilitar os cálculos matemáticos, eu digo, vamos dizer que a inflação do período, desse período de um ano, seja de 7%, tá? 7% ao ano. Ao ano aqui também. Então, na verdade, na prática, quanto eu ganhei de juros? Só considerando o 10% e a inflação. 10 menos 7, 3%. Tá? 3% é a minha taxa real. É quanto eu ganhei acima da inflação. Tá? Então, do ponto de vista do superavitário, do credor, daquele que empresta para o banco, fica essa diferença. Ó. Do ponto de vista dele, se for tirar o valor da inflação, aí vai dar a taxa de juro real. E aí eu vou interpretar o que a prova, quem sabe, possa perguntar. Ela vai dizer o seguinte, do ponto de vista do credor, do superavitário, de quem empresta para o banco, a taxa nominal é sempre maior que a taxa real. Ou poderia dizer o contrário, a taxa real é menor do que a taxa nominal, tá? Do ponto de vista do superavitário. Isso, ok?